que trata exatamente da queda cósmica de Lúcifer e o primeiro juízo. A queda cósmica de Lúcifer e o primeiro juízo. Os irmãos estão percebendo que os temas estão caminhando dentro de uma ordem sistemática? Sim? Estão percebendo a progressão, né, temática? Então, nessa progressão nós vamos chegar lá no Apocalipse, viu, queridos? Então, olha a importância do querigma, a importância do estudo. Se vocês acompanharem diligentemente, se os irmãos derem atenção, a apostila ela é feita com bastante cuidado, procurando gerar todo um entendimento, buscando colocar as ideias coordenadas numa ordem, desenvolvendo o raciocínio da Escritura, os textos bíblicos, os irmãos atentarem para isso, estudarem em casa, analisarem cada texto que é apresentado ao cabo do seminário. Lógico, né? Os que concluírem, certamente terão aí uma visão bastante ampla da economia de Deus, no seu sentido geral. E desse modo, como está sendo feito aqui, deste modo, pode escrever aí. É algo inédito. Se as pessoas soubessem do significado desse curso, da importância, da profundidade, do modo como está sendo feito, esse local não caberia de pessoas para fazer esse curso. Mas, vamos prosseguir. É isso mesmo. Tá bom? Então, vamos lá então. Pegue suas apostilas, vamos começar. E eu quero começar a aula de hoje falando acerca do conceito de tipologia. Eventualmente estamos falando que na Bíblia nós temos sombras, figuras, né? Nós temos tipos, alegorias, parábolas. Ou seja, costumamos nos referir a essas coisas, mas raras vezes nós paramos para conceituar, para que você tenha uma compreensão daquilo que você está ouvindo e daquilo que você está dizendo. Então eu quero começar essa aula falando sobre o conceito de um tipo. O que é um tipo? Aí nós vamos usar duas expressões. A palavra tipo, colocada do lado de cá, tá? Ao tipo e o antítipo. O tipo e o antítipo. E eu trouxe aqui então um conceito que eu quero compartilhar com os irmãos, porque essa é uma linguagem que, sobretudo, o Antigo Testamento se utiliza. Uma linguagem de representação. Como nós aqui declaramos semana passada, o Antigo Testamento, por natureza, ele tem esse caráter de apresentar verdades profundas mediante sombras, mediante figuras, mediante profecias, mediante parábolas. Ou seja, querendo falar acerca de algo, usa uma linguagem figurada, usa uma linguagem profética, usa uma linguagem tipológica. E eu quero então, já que estamos tratando de Ezequiel e de Isaías, no que tange a Lúcifer, então eu quero que os irmãos peguem a apostila e verifiquem comigo o conceito que nós trouxemos aí acerca de um tipo. Pastor, quando você fala de tipo e antítipo, o que isso significa? O que é um tipo e o que seria um antítipo? Nós temos aí, olha, conceito de tipo. Entre parênteses, tem aí tipologia. E eu trouxe um conceito do dicionário da língua portuguesa, Hawais. Portanto, um conceito secular. Diz assim, fato ou personagem do Antigo Testamento que se considera como símbolo de algum fato ou personagem do Novo Testamento. Veja que esse aqui é um conceito secular. É um conceito de Hawais, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui que o próprio dicionário ele reconhece que existe essa linguagem figurada na Escritura quando uma pessoa ou um fato se refere simbolicamente numa representação a um outro fato ou a uma outra personagem. Perfeito? Por exemplo, podemos citar um caso aqui. Quando nós lemos lá em Gênesis a história de Abraão, Isaac, Jacó e José. No livro de Gênesis nós não temos esses 4 patriarcas bem claramente a partir do capítulo 12 em diante. Do 12 ao 50 de Gênesis,
o que nós temos? Abraão, Isaac, Jacó e José. Quando você lê a história desses 4 homens, dando uma atenção especial a cada experiência, a experiência de Abraão, a experiência de Isaac, a experiência de Jacó, a experiência de José, o que você vai observar? Você que conhece o Novo Testamento. Ora, logo o Novo Testamento dirá o quê? Que Abraão, ele é o pai daqueles que creem. Ele é um protótipo daqueles que viriam a crer no Evangelho. Razão porque o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Então Abraão, ele se torna um tipo daqueles que no futuro viriam a crer. Ou seja, Abraão possui algumas características, não são todas as características. Temos que tomar esse cuidado, porque logo você já vai ouvir alguém dizer assim, olha, se Abraão é o pai da fé, e é uma pessoa que tem uma mente bastante habilidosa, para criar sofismas, diria assim, se Abraão é o pai da fé, conforme está no Novo Testamento, e portanto ele é o pai de todos nós, os que cremos, Abraão foi um homem rico. Então significaria que todos nós devemos ser o quê? Ricos. Aí você fala assim, tem sentido. Se ele é o pai da fé e eu creio, sou filho da fé, então eu deveria ser tanto quanto ele, tanto quanto o pai. Mas aqui o detalhe é que o tipo, ele não é pleno. Ou seja, não são todas as características de Abraão, digamos, que deve se encontrar no cristão, por exemplo. Porque Abraão, ele foi um peregrino, ele não teve uma casa, ele não construiu uma casa. Uma casa, certo? Numa terra, num lugar. Desde que ele saiu de Ur da Caldeia, ele foi um peregrino até o último dia da sua vida. Aí eu pergunto, seria o caso que todos os que creem, por causa do tipo, também não terem casa própria, residência própria, e viverem andando peregrinos? Não. A própria Escritura diz que o fato de Abraão não ter uma residência, uma casa construída em determinado lugar, significa que nós somos peregrinos na vida espiritual e mesmo neste mundo, porque nós não somos daqui, porque há uma cidadania celestial, há uma cidade celestial e, portanto, representa o fato de nós não sermos daqui ou termos uma passagem provisória aqui na terra. Entende isso? Bem, então, segundo nós temos aqui o conceito aqui de Hawais, é um fato ou um personagem do Antigo Testamento que se refere ou simboliza ou representa um fato ou um personagem do Novo Testamento. Só que é mais do que isso. Isso aqui é um conceito meramente secular. Continue olhando na sua apostila. Diz assim, olha, o tipo ele caracteriza-se pelo feixe de traços distintivos comuns ao tipo e ao antítipo. Ou seja, o tipo é um fato ou um personagem. Assim como Abraão representa os cristãos, poderíamos dizer que José, filho de Abraão, Isaac e Jacó, representam os cristãos. Atenção, pessoal. Assim como Abraão representa os cristãos, porque ele é o pai de todos os que creem, ele é um tipo, ele é um protótipo. Protótipo quer dizer, é um prototipo. Proto primeiro, tipo. Ou seja, outros virão semelhantes a esse proto, a esse primeiro tipo. Entende? Ou seja, ele tem algumas características, ou ele tem um feixe de características, ou um conjunto de características que se encontram nele e que também serão encontradas no antítipo. O tipo possui características e o antítipo também possui tais características. Por isso, querendo me referir àquele, eu posso apresentar este como um símbolo, como um tipo. Aí eu perguntei, se Abraão, ele é o protótipo, portanto, o prototipo dos cristãos, Abraão, Isaac, Jacó e José. José seria um tipo de quem? De Cristo. Então Abraão é o cristão que gera Isaac, que gera Jacó, que gera Jesus Cristo? Pensa um pouco, vamos pensar no feixe de característica.
Vamos pensar no feixe de característica. Abraão é o cristão. Qual é a marca de Abraão enquanto cristão? A marca. Uma palavra. Fé. Mais uma palavra. Não, tem que ser chave, tem que ser fundamental. O que marca a história de Abraão? Chamado. Fé e chamado. Abraão foi chamado. Sendo chamado, ele creu. É o início da vida cristã. É o cristão. Aquele que é chamado e, portanto, crê, ele é constituído um cristão. Perfeito? Aí nós temos depois Isaac, que dá uma continuidade. Ó. E depois Jacó. Observa que o chamamento, e aí começa uma experiência de vida cristã. Isaac é um tipo da graça. Eu não tenho como agora, neste momento, me delongar nesses aspectos, porque eu quero apenas trazer um conceito. Quero que os irmãos entendam o conceito de um tipo. Então, Isaac é um tipo da graça, porque tão logo você é chamado, você entra numa profunda experiência da graça de Deus. É o pecador que se depara com a bondade, com o perdão, com a misericórdia, com a justificação, com as bênçãos espirituais gratuitas sendo derramadas sobre ele, como foi o caso de Isaac, que herdou tudo do pai e foi uma pessoa extremamente abençoada em toda a sua vida. Mas aí vem o que depois de Isaac? Vem Jacó. E o que é Jacó? Observe que esses 4 homens, eles montam a experiência de um homem só. É o chamamento, a experiência que ele tem da graça. E aí Jacó agora começa a se deparar, é o cristão que, tendo provado o chamamento, a fé e a graça de Deus, agora ele começa a se deparar com os problemas que ele tem dentro de si, da sua alma, que são os muitos problemas que carecem de quê? De transformação, de mudança. E aí vem a experiência de Jacó, que ele vai lutando, até que um dia, no Val de Jaboque, ele luta com Deus, e ele, então, é transformado de Jacó a Israel. Aí é dito que ele venceu, né? Ora, como é que ele venceu se ele foi golpeado e fragilizado? Parece que foi o Senhor que o venceu, porque o Senhor que foi que tocou nele e o fez ficar manco. É dito que ele venceu, porque na Escritura e no propósito de Deus, aquele que perde é aquele que ganha. A vitória do crente, do cristão, ele só acontece nas perdas. É quando ele perde. Porque aprender a perder é desenvolver o sentimento de Cristo. Porque querer sempre ganhar é o sentimento do maligno, que ostentou subir e ser semelhante a Deus. Perfeito? Aí Jacó, então, é transformado em Israel. Aí o que se segue a essa experiência? José. José, que agora terá uma grande experiência de amar seus irmãos, e a despeito de tudo que ele sofreu da parte dos irmãos dele, José nunca proferiu uma palavra que fosse rude, ou que fosse dura, e nem de vingança contra seus irmãos, porque ele, enquanto uma pessoa transformada, ele agora chegou ao ponto de... Qual foi o fim da história de José? Reinar sobre o Egito. É o cristão vencedor. Perfeito? Observa como que a Escritura, ela toma pessoas, as pessoas possuem características que serão aplicadas posteriormente no Novo Testamento a outras pessoas em suas experiências. É o tipo que fala, anuncia o antítipo. Perfeito? Então, entre o tipo e o antítipo, nós vamos encontrar uma coisa comum. O quê? Um feixe de características. Um feixe de características.